E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre métodos e estilos de desenho. E eu já queria deixar claro que não existe nenhuma pesquisa, nem nenhuma teoria científica que embasa essas categorias que eu vou falar para vocês. É tudo muito baseado na experiência própria e em algumas coisas que eu já li. É só no sentido de criar uma terminologia que a gente entenda melhor do que a gente está falando e que a gente possa se comunicar de uma forma mais consistente. Métodos de desenho. De quantas formas diferentes a gente pode desenhar. Não estou falando dos temas e das ideias e do estilo de cada um, mas de quantas maneiras diferentes a gente pode usar a linguagem visual para construir um desenho. E eu acredito que existem três grandes formas. Você pode desenhar a partir da observação, a partir da memória ou a partir da imaginação. Quando você desenha a partir da observação, muitas vezes você busca uma semelhança visual com aquilo que você está desenhando, com o objeto, o seu objeto de referência. E geralmente você faz esse desenho quando a sua referência visual está na sua frente. Em outras palavras, é um desenho que você faz olhando para a coisa. E tem uma intenção de mostrar semelhança, embora às vezes essa semelhança seja uma semelhança mais próxima, mais, digamos, realista, e algumas vezes seja algo um pouco mais estilizado, como uma caricatura. Mas ainda assim, você tem um modelo ou uma referência, enfim, para você observar no momento em que você está desenhando. O desenho de memória é feito quando você não tem a coisa na sua frente para observar naquele momento e você vai se valer apenas de informações prévias que a sua memória é capaz de resgatar, né? Associações e lembranças, de modo que você vai provavelmente desenhar de uma forma um pouco mais abstrata do que se o objeto ou o modelo estivesse bem na sua frente. É por isso que os desenhos de memória, em geral, são um pouco mais simplificados. Mesmo quando são feitos, digamos, por um profissional, como é o caso desses dois desenhos da direita, você vê que são desenhos relativamente simplificados em relação à quantidade de detalhes que existem no objeto real, digamos assim. E o desenho de imaginação é quando geralmente você busca criar uma realidade que não pode ser observada. Você pode fazer isso a partir de uma combinação de coisas diferentes que podem ser observadas. E geralmente você tem aquele propósito criativo, né? O desenho não nasce pronto na mente, como muitas pessoas acreditam, de que eu tenho uma ideia, a ideia é perfeita na minha cabeça e a minha dificuldade é só em passar para o papel. Na real, não é bem assim que acontece. O desenho de imaginação acontece num processo de diálogo entre você, desenhista, e o próprio desenho. À medida que você desenha, é que o desenho vai tomando forma, literalmente, né? E para fazer um desenho de imaginação, você pode usar referências visuais ou não. E você pode combinar um pouquinho das duas coisas, usar algumas referências para algumas partes desse desenho, desenhar algumas outras de memória, mas sempre no intuito de criar algo que, mesmo que você quisesse, não poderia estar ali na sua frente para você observar. Não necessariamente só coisas fantásticas, você pode fazer um desenho de imaginação de uma cena realista que nunca existiu, por exemplo, uma cena mitológica ou uma cena, sei lá, de um universo alienígena, né? E não necessariamente é algo que seria impossível de existir, mas que não está ali na sua frente para você observar. E geralmente requer que você tenha um repertório muito sólido e muito desenvolvido de fundamentos como perspectiva, anatomia, luz e sombra, etc. Porque como você não tem a coisa ali na sua frente para você observar, você precisa de outras maneiras, de outros aparatos para te ajudar a construir esse desenho de uma forma eficiente. A grande verdade é que a gente usa as três coisas ao mesmo tempo: observação, memória e imaginação. Quando a gente desenha a partir da observação, a gente também se vale um pouquinho de memória e um pouquinho de imaginação porque passa por um filtro interpretativo. Quando você desenha de memória, de certa forma você já observou aquela coisa e você já foi capaz de, sei lá, guardar algum tipo de informação sobre ela. E quando você desenha a partir da imaginação, você pode literalmente combinar as duas coisas. Para alguns momentos você pode coletar referências visuais e em outros momentos você pode fugir dessas referências e desenhar só com base no que você se lembra ou no que você busca construir. Então essas três habilidades, essas três instâncias, digamos assim, elas estão intimamente conectadas.
e é difícil a gente se livrar de uma delas para usar só a outra. Em geral, elas dialogam e elas se complementam. A gente falou de métodos, mas exatamente estilos de desenho, o que viriam a ser? Quando eu falo de estilo, eu estou me referindo ao aspecto gráfico, plástico, visual do desenho em si. De novo, são categorias que foram inventadas por mim, então se você discorda, não tem problema. Inclusive, agradeço se você puder compartilhar comigo as suas percepções, de repente a gente ajudar a refinar essa categorização. Mas enfim, eu acredito que existem diversos estilos de desenho, seria talvez até impossível categorizar todas as possibilidades existentes, mas eu consigo enxergar algumas grandes áreas. Em geral, quando você desenha, você pode ir para dois grandes caminhos, um caminho abstrato ou um caminho figurativo. Se você vai para o caminho da abstração, você não está buscando representar nada, você está desenhando apenas formas visuais. É o caso, por exemplo, das escolas modernistas de arte, onde você tem formas puras, círculos, linhas, formas geométricas, e aquelas formas elas não necessariamente significam alguma coisa, elas são apenas composições visuais. Se você desenha de uma forma figurativa ou representacional, você está buscando uma espécie de significado para aquele desenho, um significado que é um pouco mais concreto, que é atrelado a uma realidade que existe. Quando você desenha de forma figurativa, você pode ir para um lado mais realista ou um lado mais estilizado. Você pode escolher representar aquela realidade de uma forma próxima ao que é o mundo físico é capaz de fornecer, ou que você é capaz de experienciar através dos seus sentidos, e você pode ir para uma forma interpretativa, ou uma forma, digamos, intencionalmente estilizada, distorcida, modificada ou interpretada dessa realidade. E quando você vai para um caminho de uma linguagem visual estilizada, você tem aí mais inúmeros possíveis caminhos. Né? Você pode ir para um lado mais simbólico, cartoon, mais expressionista, e enfim, daí você poderia ter margem para um monte de outras ramificações. Vou mostrar para vocês alguns exemplos disso que a gente está falando. O estilo abstrato, como falei, seria basicamente formas visuais puras, sem nenhuma relação direta com o mundo visível, o mundo concreto. Aí, por exemplo, você tem uma pintura do Miró, que foi um artista espanhol, e, enfim, basicamente formas visuais e cores primárias. Quando você tem um estilo realista, você tem um desenho ou uma imagem, né, que pode ser também uma pintura ou qualquer outra forma de representação, que remete diretamente às coisas existentes no mundo visível, no mundo sensível, no nosso mundo concreto. E essa remetência é por semelhança visual. Em outras palavras, um desenho realista busca representar o objeto que existe no mundo real de uma forma visualmente próxima. Quando você tem um desenho simbólico, você tem algo que é próximo de uma figuração simplificada. Lembra um pouco o desenho infantil, mas não necessariamente precisa ser um desenho infantil. Pode ser um desenho estilizado para lembrar o universo infantil, como é o caso de muitas ilustrações, né, voltadas para esse público, assim, em livros, em jogos, né, você vê desenhos que são cartoonizados de certa forma, né, mas principalmente simplificados e simbólicos, no sentido de que eles não têm a pretensão de representar a coisa real com semelhança, mas apenas com alguns traços essenciais. Você tem o chamado desenho cartoon, e se você quiser você pode chamar alguns estilos de desenho simbólico como desenho cartoon. Como falei, essas categorias elas não são precisas, né? Mas o que eu estou chamando de cartoon aqui é um estilo que é comercialmente consagrado. É aquele cartoon clássico onde você tem olhos grandes e personagens expressivos, grandes cabeças e, enfim, é o estilo predominante nas linguagens das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados, que nós todos conhecemos e muitos de nós cresceram com eles. A caricatura pode ser uma espécie de cartoonização, ou ela pode ser uma caricatura um pouco mais realista, mas o grande destaque da caricatura é que ela busca o exagero das formas anatômicas para dar um toque de engraçado para o desenho, ou de exagerado, ou de bizarro. E é basicamente um exagero da anatomia e dos traços faciais, em geral faciais, de uma pessoa, de um personagem.
E quando você vai para um estilo gráfico mais expressionista, você leva a ideia de fuga de uma representação concreta ainda mais para um mundo ainda mais simbólico e abstrato, né? Basicamente você vai distorcer as coisas propositadamente de modo a representar também sensações e emoções. Basicamente expressar através dos elementos visuais coisas que você não é capaz de ver no mundo concreto, mas que você é capaz de sentir a partir daquela interpretação. Ou então, espero que essas categorias tenham ajudado a você vislumbrar um pouquinho das possibilidades. Como falei, esses nomes eles podem estar errados e não tem problema, você pode discordar e ter outra visão sobre essas categorias. Pode existir categorias que eu não listei aqui, e pode ser que essas coisas possam ser combinadas em uma categoria única. Enfim, isso aqui é uma ideia e é um processo em construção. Mas é um pouquinho para a gente conseguir vislumbrar os possíveis caminhos que a gente pode obter aí através do desenho. Por hoje é isso e até a próxima aula. Um abraço.